Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você vai assistir este vídeo. Vamos para mais uma aula de atualidades, fatos que foram destaque na última semana, desde a segunda passada, dia 27, até o domingo, dia 5 de novembro, ok? Então a gente tem que começar pelo fato que ganhou o primeiro plano, a capa dos noticiários na última semana e vem polarizando debates na sociedade brasileira, e a gente pode enxergar esses fatos a partir de diversas óticas, que foi a operação ocorrida no Complexo do Alemão e da Penha na terça-feira da semana passada, dia 28, que tinha como objetivo cumprir mandatos de prisão. Então a operação oficialmente ela foi autorizada pelo judiciário porque o estado do Rio de Janeiro tinha consigo mandatos de prisão de cerca de 110 pessoas envolvidas com o tráfico de entorpecentes ali no Complexo do Alemão. E por que o Complexo do Alemão a gente pode pensar, né? Teriam várias explicações, mas aqui o governo tinha dito que é um lugar de difícil acesso para a polícia e vinha abrigando traficantes ligados ao Comando Vermelho de diversos outros estados. E também ali no complexo estaria o principal membro do PCC, do Comando Vermelho, desculpa, fora do sistema presidenciário, que era o DOCA ou URSS. Então também tinha esse objetivo de prender a cabeça do Comando Vermelho fora da cadeia atualmente. Então eu coloquei aqui, né, inicialmente a manchete do dia, que foi o que foi noticiado na manhã ali da terça-feira, né? Nós acordamos, começamos a ver as notícias e inicialmente dizia que no confronto pela madrugada, tendo em vista que a operação iniciou de madrugada, 64 pessoas teriam morrido nesse confronto, sendo 4 policiais. Ocorre que, ao longo do dia, a gente viu que o número de mortos era bem maior. Na verdade, foram 121 mortos, sendo 4 policiais e 117 civis, né? Desses mortos, nenhum estava entre aqueles cerca de 100 com mandato de prisão, e a partir daí teve toda uma repercussão. A medida mais efetiva para combater o crime é esse tipo de ação? Ou há outras formas de se combater? A violência empregada, ela foi necessária? Ela foi proporcional? E esse é o debate que vem ganhando fôlego na sociedade, que num primeiro momento colocou dois polos distintos, como vários outros assuntos da política brasileira, que seria esquerda e direita, oposição, direita, esquerda, governo Lula. Desde o início, o governador do Rio de Janeiro, Castro, já quis fazer essa marcação de posição com o governo federal, dizendo que ele não teve o apoio do governo federal, e desde então a gente tem essas diversas narrativas dos dois lados. O governo Lula dizendo que não foi solicitado o apoio ao governo federal, e já dizendo que tinha que se investigar o que aconteceu, citando o exemplo da operação que tinha acontecido em São Paulo, a Carbono Cuto, que não precisou dessa violência, foi uma ação de inteligência. Do outro lado, o governo do Rio de Janeiro dizendo que o tráfico ocupa boa parte do território, ocupa mesmo, né? Alguns estudos estimam aí que cerca de 35, 40% do território do Rio de Janeiro estaria ocupado por facções criminosas ou milicianas, né, ligadas a policiais e ex-policiais, ou outras facções criminosas. No Rio de hoje, as duas principais é o Comando Vermelho e o terceiro Comando Puro, né? São as duas maiores facções deste momento, tá? E esse debate ele continua ao longo de toda a semana. A gente viu esses processos, a gente viu, por exemplo, que diversos governadores de direita eles foram até o Rio de Janeiro para prestar solidariedade ao governador Castro. A gente vê esse debate na televisão, a gente vê esse debate nas ruas, né, se era uma ação necessária ou não. E a gente aqui tem que entender quais são esses processos, né? Então, de um lado, a gente tem que ter muito nítido
de que o território de diversas periferias do Brasil ele é comandado pelo crime organizado, né? Ao mesmo tempo também, diversos tipos de operações nas últimas décadas feitas não conseguiram fazer com que o crime recuasse, né? Então a gente poderia citar a lógica de se construir presídios federais para enviar as lideranças para esses presídios federais. Então as principais lideranças das facções criminosas do Brasil, seja a daqui do estado de São Paulo, seja de outros lugares, estão em presídios federais, em tese estariam incomunicáveis. Nós tivemos no próprio Rio de Janeiro durante os anos 2000, finalzinho dos anos 2000, anos 2010, a tentativa das unidades pacificadoras de polícia, as UPPs, e infelizmente o que a gente pode dizer é que não está dando certo, né? Ninguém vai dizer que o crime diminuiu, o poder do crime diminuiu no Brasil, né? Tem outras discussões, inclusive na última aula a gente falou sobre ela, de que, por exemplo, é o controle do crime organizado que faz com que haja uma redução de mortes violentas em diversos lugares em que não há disputa de território entre essas facções, como é o caso de São Paulo, mas a gente não pode dizer que essas facções perderam poder no Brasil, muito pelo contrário. Para alguns sociólogos, para alguns cientistas sociais, a gente já pode falar no Brasil de um narco-estado, né? Ou seja, um estado em que as facções criminosas elas têm muito poder e elas estão entranhadas nas diversas esferas da sociedade brasileira. Então não está só ali naquele território, mas está também entranhada na justiça, está entranhada na classe política, está entranhada na economia, como a própria Operação Carbono Oculto demonstrou, o poder dessa organização criminosa que tinha envolvimento em várias questões, né? Então, o que aconteceu aí nessas questões? Começou a se debater a possibilidade de aprovar novas leis. Então, a gente tinha, até esse momento, né, até essa operação, duas leis que tratam dessas questões. A gente tinha uma lei antiterrorismo, que o debate é um pouco isso, né? A direita quer pegar essa lei do antiterrorismo e classificar as facções criminosas como antiterroristas, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho melhor disso, e tem a lei do crime organizado. São todas leis recentes, né? É uma lei do governo Dilma e uma lei do governo Dilma II, uma lei de 2008, salvo engano, e uma lei de 2013. Ou seja, a sociedade brasileira já tentou alterar a sua legislação muito recentemente para combater o crime e está novamente discutindo se é necessário novas alterações, o que demonstra que a gente está perdendo essa guerra, né? E esse debate ele vem tomando conta da sociedade brasileira e é isso que a gente tem que ficar de olho, porque em última instância esse debate ele chega na população, né? Segurança pública, saúde, educação é algo que as pessoas, o cidadão comum, ele tem opinião, ele quer saber, ele está minimamente ligado no que está acontecendo e são parâmetros para decidir em quem ele vai votar no ano que vem. Então são temas que podem ganhar um cenário político, como ganhou, e mais, pode decidir a eleição do ano que vem. Por isso que rapidamente, tanto a oposição ligada à direita quanto o governo começou a repercutir questões sobre isso, porque sabe que em última instância o que está em jogo é a eleição do ano que vem. Então a gente de um lado tem o principal, né, que a sociedade brasileira, as pessoas que vivem nessas localidades e que enfrentam o crime, mas isso vai ganhando outras camadas, outras profundidades que, por exemplo, a gente já consegue chegar no segundo debate, que era isso que eu já tinha adiantado, né, para a gente aprofundar mais o tema. A matéria diz: PCC precisa ser classificado como grupo terrorista, diz Tarcísio, ou seja, o governador de São Paulo aqui, né? Então, se a gente for pensar aqui, o Tarcísio ele tinha dado uma recuada em ser candidato a presidente, né? Porque os índices econômicos, a gente vai debater isso um pouquinho mais à frente, estão melhorando e consequentemente o governo ganha com isso, né, em relação à inflação, crescimento e etc. E o Lula ia se tornando cada vez mais favorito. Então a gente tem aí um fato novo na conjuntura
que pode vir a alterar, né, o que está acontecendo no país e, consequentemente, o debate político. Então, o que o Tarcísio está querendo dizer aqui? É o que eu falei para vocês, né? Nós temos uma lei, a 13.260/2016, que é a lei antiterrorismo, né? Como eu falei para vocês, ela foi aprovada no segundo governo Dilma. E ela diz o que é terrorismo. São crimes que envolvem xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. Logo, esses crimes ligados às facções criminosas não podem ser enquadrados na lei de antiterrorismo. E qual a lógica de enquadrar esse crime na lei de antiterrorismo? Primeiro, a força política, né? Se você chama alguém de criminoso, tem um peso político. Se você chama alguém de terrorista, tem um peso político muito maior. Então tem um debate político aí, né, de classificar essas pessoas como terroristas para dar um peso maior ao enfrentamento que é dado ali. Ao mesmo tempo também, as penas são maiores. As penas variam de 12 até 15 anos. Ah, professor, maiores em relação a quê? Maiores em relação à lei da organização criminosa, que era a lei anterior que tratava deste tema. Na lei de organização criminosa, as penas vão de 3 até 8 anos. Então a gente tem aí nesse debate, primeiro, a ênfase que se dá às pessoas que estão ali, né? E aí a gente poderia fazer todo um debate, de um lado falar, é correto chamar de terrorista o aviãozinho do crime que está ali, que realmente está cometendo um crime, mas não tem uma causa ideológica, como normalmente é associada ao terrorismo, etc. Né? Então muitas pessoas dizem que não, que isso seria banalizar o conceito de terrorismo, que é um conceito mais ideológico, e se a questão for pena, altera a lei de organização criminosa. E foi isso que aconteceu na semana passada. O governo Lula promulgou uma alteração na lei de organização criminosa que aumentou a pena de 8 até 15 anos. Então, ao longo desse debate, o que aconteceu? Não há mais o argumento de que a lei de organização criminosa prevê uma pena menor para quem está organizado, está participando do crime organizado. Antes era de 3 a 8 anos, agora é de 8 a 15 anos, que é a pena máxima da lei de terrorismo. Mas, como eu falei para vocês também, não para por aí. Tem também esse peso político, né? Esse peso da palavra, da semântica de você classificar alguém como terrorista. Seria o grau máximo ali do crime, né? E muitas pessoas até defendem que realmente deve ser isso pela forma como essas pessoas agem, né? Elas controlam um território, como muitas vezes grupos terroristas controlam, né? Sequestram pessoas e controlam territórios nesse processo. Então, seria como dizer que parte da sociedade brasileira está sequestrada dentro do próprio território brasileiro, né? Então, seria também uma outra lógica para combate ao terrorismo, uma guerra entre ideologias, entre estados, entre formas... Entre estados não, né? Que o terrorista não seria um estado, mas entre formações políticas e ideológicas que se pretendem nacionais, que se pretendem chegar ao poder, que se pretendem se tornar governo de fato, né? Que é o que muitas organizações terroristas reivindicam aí, uma nova forma de governo e etc. Então também teria esse peso porque o que acontece nesses territórios é uma guerra entre o Estado organizado e grupos que dominam aquele território, têm armas, têm seu exército, entre aspas, paramilitar, né? Então poderia ser enquadrado. Hoje o governo é contra esse tipo de processo e a oposição é a favor. Inclusive, o secretário de Segurança Pública do Tarcísio, né, que é o Derrite, ele vai se licenciar para ir para o Congresso Nacional, ele é deputado federal, né, fazer esse debate para aprovação da lei antiterrorismo, né? Na semana que vem, muito possivelmente, a gente vai discutir outro desdobramento, que foi a criação da CPMI, da Segurança Pública, no Congresso, né? Então hoje, por exemplo, hoje, terça-feira, a gente acabou de ver que o senador Contarato, do Espírito Santo, se tornou o presidente dessa CPMI, então o governo ganhou essa primeira batalha e com certeza esse fato ele vai se arrastar, se alongar
pelas próximas semanas e nós estaremos discutindo aqui. Então, resumindo, né? Seja qual for a atitude tomada, ela não tem dado certo, né? Então essa é a primeira questão que nós temos que debater. O crime organizado ele vem aumentando o seu poder no Brasil e várias tentativas foram feitas aí, mas nenhuma efetiva a este processo. Isso faz com que se debata mudanças para enfrentar esse crime. Então tem agora essa lei do antiterrorismo que eu falei, tem a possibilidade de aprovar um novo marco nacional de segurança, que seria a unificação das polícias. Tem o debate de como é que você faz esse enfrentamento, se você parte realmente para a guerra contra essas facções. Mas você partindo para a guerra contra as facções dentro daquele território é suficiente? Não é suficiente porque a gente sabe também que elas estão entranhadas em diversos outros lugares. Então, esses outros passos serão dados, né? Seja os governadores estaduais, seja o presidente, ele vai ter força política para realmente demonstrar ali e prender eventuais políticos que estejam envolvidos com o crime organizado, que com toda certeza tem? Quem são? Só investigações sérias vão dizer. Lembrando, né, que quando a gente teve lá atrás a CPI, que partiu da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, foram presos vários vereadores, deputados, etc. do Rio de Janeiro, né? Então, é isso que a gente tem que dizer. Acho que uma ação isolada, seja uma ação exclusiva ali no território, ou seja, uma ação apenas tentando sufocar o crime organizado, não vai ser suficiente. A gente teria que pensar numa estrutura que envolva todas essas camadas de investigação, porque se você também ficar só enfrentando o crime organizado ali na periferia, infelizmente eles vão continuar rapidamente repondo as pessoas que são mortas, essa violência vai continuar e nós brasileiros sofreremos. Continuando ainda em política nacional, outro tema também que vem tomando o debate político desde lá o dia 8/1/2023, que é o que o STF, o mundo judiciário, entendeu que foi uma tentativa de golpe, né? E a partir daí a cúpula do governo foi processada, a gente sabe que foi condenada, né, na primeira turma do STF por 4-1. E por que eu retomo isso? Porque é importante dizer que como o julgamento ele foi 4-1, aqui não é 3, tá, gente? É 4-1. Várias possibilidades de recurso da defesa não poderiam ser feitas. O único tipo de recurso que poderia ter feito é um embargo de declaração. O que significa um embargo de declaração? Ele não tem poder de mudar a decisão. Então a decisão não vai ser agora de que o Bolsonaro é inocente, né? Teria o poder de revisar penas, teria o poder de excluir uma coisa ou outra do processo, né? Então por isso que esmiuçar a decisão da justiça, né? Se fosse 4-2, teriam outros pedidos de defesa, como por exemplo, ir para o julgamento do pleno, né? O STF é dividido em 2 turmas, a primeira e a segunda turma, cada uma com 5 ministros, e ainda tem mais o presidente da corte, 11 ministros. Então você iria poder para o pleno em que os 11 ministros votariam. Isso não é possível, porque a votação foi 4-1. Então o que a defesa do Bolsonaro fez? Ela basicamente pegou o único voto favorável ao Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro não participou da tentativa de golpe, que foi o do Fux, e colocou que os outros ministros deveriam rever parte do seu voto, porque o Fux estaria certo. Estaria certo em diversas questões aí, por exemplo, houve cerceamento da defesa. Então, lembremos, o Fux concordou com a defesa de que o material para ser analisado era muito grande, eram milhares e milhares de páginas, não teve tempo hábil para ser feito isso. Houve omissões na decisão, houve contradições, principalmente na delação, né, do ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, e, consequentemente, que eles queriam redução de pena ao unificar diversos crimes que estavam ali, né, que era o que o Fux, por exemplo, fez com outros que ele condenou. Né? Então ele unificou os crimes que estavam ali previstos na legislação e, consequentemente, a pena sendo menor, o Bolsonaro poderia cumpri-la em liberdade
ou na pena domiciliar, tá? Ao longo dessa semana, o plenário virtual vai julgar. O que significa isso? Não vai ter uma sessão, não vai ter o debate, como nós vimos na votação da condenação, né? O relator, que é o Alexandre de Moraes, ele vai fazer o seu voto virtual, vai concluir o seu voto no sistema da STF e a partir dali cada ministro também vai dar o seu próprio voto e ao final da semana esses embargos serão reconhecidos e aí consequentemente poderia reduzir a pena, mas ninguém acredita que isso vai ser feito. Hoje qualquer analista que acompanha o que acontece no Brasil, no STF, entende que esses recursos serão todos eles não reconhecidos pela turma do STF, possivelmente de maneira unânime, tendo em vista que o Fux saiu da primeira turma do STF e foi para a segunda, então ele não deve votar. E, consequentemente, isso sendo feito, a gente diz que o processo vai transitar em julgado. Que pela legislação brasileira agora, né, novamente, depois que se mudou quando que o cumprimento da pena pode ser feito, se a partir de condenação colegiada ou se apenas após o trânsito em julgado. Hoje o entendimento é novamente de que a pessoa só é condenada depois que acontece o trânsito em julgado. Ah, professor, o que significa trânsito em julgado? Todos os recursos disponíveis já foram julgados, né? Como o próprio nome diz, trânsito em julgado, você não tem mais recurso para fazer. E, consequentemente, né, no caso do foro privilegiado, são muito menos recursos porque você já está na última instância recursal, que é o STF. Né? Então tem todo o debate de acabar com o foro privilegiado que, em alguma medida, poderia beneficiar políticos, que esses debates começariam na primeira instância e aí eles poderiam recorrendo até chegar ao STF e muitas vezes caduca o crime. Tá? Então, mas é isso que acontece. Passado isso, o Bolsonaro pode vir a ser preso, possivelmente na Papuda. Então também a gente viu já essa semana, coisa que a gente na semana que vem aprofunda, mas já essa semana se noticiou de que o Alexandre de Moraes já visitou uma cela que fica no Presídio Federal da Papuda, em que possivelmente o Bolsonaro vai ficar lá e com certeza a defesa do Bolsonaro, assim que isso acontecer, vai pedir um relaxamento dessa prisão, vai pedir habeas corpus, vai pedir que ele vá para a prisão domiciliar. Então esse tema também vai repercutir nas próximas semanas. Beleza? Vamos lá? A última notícia de política nacional. Brasil quer resolver tarifaço no curto prazo, mas segue sem pistas sobre o que Trump pedirá. Então isso aqui é um assunto que está se estendendo desde agosto de 2025, quando o governo Trump colocou novas tarifas sobre o Brasil de 40%. Então, relembrando, né? Lá em março, o Trump taxou quase todos os países do mundo em, no mínimo, 10%. Como é essa taxação? É a taxação de importação, no caso dos Estados Unidos, né? Se a gente for pensar pelos Estados Unidos, ele está importando algum produto, então tudo que é importado de outros países começa a receber essas taxas. A primeira camada é de 10%, e a partir daí alguns países foram tendo taxações acima desse 10%, ou em alguns casos, alguns produtos específicos muito sensíveis para os Estados Unidos, como por exemplo o aço, que foi taxado do mundo inteiro em mais 40%, né? No caso do Brasil, lá em agosto foi anunciado uma taxação de mais 40%, e a alegação do Trump ali era justamente perseguição política ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Não vamos aqui esmiuçar isso, que a gente já debateu e você já com certeza sabe o que aconteceu, mas vamos só relembrar aqui, né? Então teve todo esse debate, aí depois disso algumas figuras públicas brasileiras também foram sancionadas pela Lei Magnitsky. Depois disso o Brasil foi se remodelando no mercado internacional e, por exemplo, conseguiu enviar para a Europa e para a China e para alguns países aqui da América boa parte do que ele iria exportar para os Estados Unidos que não foi, principalmente carne, café e até um pouco de soja mesmo, né? Que embora os Estados Unidos também seja produtor de soja, mas também estava ali nesse processo. E, consequentemente, né, o Brasil ele acabou não sentindo muitos impactos econômicos imediatos em termos gerais, né? Porque
as exportações brasileiras, mesmo com um tarifaço, ela continua subindo. E os Estados Unidos, embora esteja longe de ser o principal parceiro comercial brasileiro hoje, é a China disparado, mas ainda é um parceiro comercial importante. Então isso significa dizer que o Brasil foi até hábil, eficiente em conseguir remodelar, reenviar para outros lugares esses produtos, né? A partir disso, um lobby muito forte desses setores, seja de toda a cadeia de produção, né? Seja as empresas brasileiras que fazem essa exportação para os Estados Unidos, seja as próprias empresas americanas que recebem essas exportações e redistribuem, né? Por exemplo, o café. O café brasileiro, ele está em quase todas as mesas dos Estados Unidos. Então a gente tem aí, por exemplo, as empresas que vendem café, né, na rua, por exemplo. Elas são muito afetadas, porque o preço do café sobe e, consequentemente, o principal mercado ali do Starbucks da vida está sendo muito afetado. Então é necessário você reagir. Então houve um lobby muito intensivo para se fazer isso. Aí mais de mês, né, os Estados Unidos enviou um representante para cá para tentar entender o que estava acontecendo. E desde então o Trump e o Lula começaram a se aproximar mais, até que eles conversaram rapidamente lá na ONU, né? Quando teve a Conferência das Nações Unidas, e marcou esses passos. Depois disso, os mais altos na hierarquia da diplomacia brasileira e norte-americana se reuniram e conversaram. O mais alto grau, a mais alta patente da diplomacia brasileira quem comanda, né, a diplomacia brasileira, que é o Mauro, é o embaixador, né? Ele conversou com Marco Rubio, que seria o secretário dos Estados Unidos, e finalmente chegou nessa conversa entre o Trump e o Lula, que aconteceu num evento internacional, uma cúpula que é a ASEAN, a Associação de Nações do Sudoeste Asiático, uma conversa que durou cerca de 50 minutos. E o que a gente sabe foi autorizado que as diplomacias elas se envolvam para poder reduzir tarifa, poder terminar a tarifa, etc. Né? Como é que vai ser isso? Não sabemos, né? Eu sei que, de fato, o governo Trump autorizou que se coloque esse debate, a gente já sabe mais ou menos o que está em jogo aí. Talvez algum alívio por parte do Brasil nas chamadas Big Techs, porque o Brasil está num debate de regulamentação das plataformas, né? E boa parte das grandes empresas, Meta, Facebook, estão nos Estados Unidos, então tem um debate sobre isso. Tem também o debate das terras raras, que o Brasil tem um grande potencial, é a segunda maior reserva de terras raras. Então isso está no jogo e talvez na semana que vem, na próxima semana, a gente tenha notícias de que se ocorreu uma efetiva alteração dessa tarifa. Do Brasil hoje ela está em 50%, né? Porque é 10% para todos os países, mais 40%. Então seria um ganho se ela diminuísse. Voltar aos 10%? Eu acho difícil, mas é o que o Brasil vem requisitando. E ao mesmo tempo também, o Brasil pode fazer algum acordo de exploração das terras raras. A gente debateu na aula passada do quão difícil é explorar as terras raras, né? Porque elas são raras no sentido de que a composição desses 17 elementos químicos em cada jazida ali, mineral, ela é muito pequena. Então você tem que ter uma escala muito grande de produção para alcançar ao final os elementos de terra rara que você tem, mas ao mesmo tempo você tem que fazer isso porque eles são fundamentais hoje, por exemplo, para semicondutores, né? Porque eles têm a capacidade de conduzir calor muito grande, então eles impedem grandes subidas de temperatura nesses data centers de ar, em carros e etc, tá? Então aqui a gente encerra o bloco Política Nacional e vamos para o bloco Economia. Então, lembrando aqui que eu falei para vocês, né? No debate político, econômico, os principais índices estão positivos para o governo. E aqui é um exemplo disso. Inflação do governo Lula 3 pode ser a menor em mais de 25 anos. E por que isso é importante? Porque a sensação popular sobre a inflação é uma variável fundamental para o voto. Então, se a inflação ela está ficando controlada dentro da meta prevista pelo governo, e qual é a meta? 3%, e o governo poderia ter 1,5% para cima, 1,5% para baixo. Ou seja, entre 4,5% e 1,5%
estaria dentro da meta. Durante muito tempo se disse que o governo Lula não conseguiria cumprir essa meta, mas está muito, muito próximo mesmo, né? O último boletim estima que a inflação está prevista em 4,55%, ou seja, apenas 0,05% de chegar na meta estabelecida de fato. Isso ganha mais relevância porque se a gente pensar, né, o conjunto de 4 anos, então, para a gente falar de governos, talvez o governo Lula 3 tenha o menor índice de inflação. Hoje, ele está projetado para 19,11%, com tendência de queda, né? Cada nova projeção abaixa um pouquinho a inflação. Então já tem uma, entre aspas, gordurinha razoável para a menor inflação acumulada em 4 anos, que foi no Lula 2 com 22,1%. Né? Então é um debate da economia, mas que reflete na política fundamental, porque demonstra um cenário de inflação controlada e qualquer governante ele quer governar com inflação controlada. Isso é base do base do base. É o que, por exemplo, garantiu a hegemonia do PSDB no Brasil de décadas. Né? Lá, você que é mais novinho aí, lá nos anos, final dos anos 80, começo dos anos 90, o Brasil estava novamente com inflações estratosféricas. E a gente está falando aí de inflação que dava 10% ao mês, mais de 100% ao ano, até mais do que isso, né? A ponto de você ter que alterar a moeda constantemente, né? Você pegava uma moeda que valia 100 e você tirava um zero da moeda, ela partia valia 10. Depois tirava mais um zero da moeda, valia 1. E aí o PSDB ganhou a eleição lá, né, para suceder o Itamar Franco após o impeachment do Collor de Mello. O PT era amplamente favorável para ganhar aquela eleição, como se pensava, né, de um governo muito ruim como seria o governo Collor. O Lula tinha perdido no segundo turno, mas a diferença não tinha sido tão grande e todas as pesquisas indicavam o Lula como favorito para 94. O que acontece? O Itamar, ele coloca o Fernando Henrique como seu ministro da Economia e a gente conhece o que a gente chama de Plano Real. Esse Plano Real estabiliza a inflação e desde então o Brasil vive um cenário de inflação estabilizada, né? Às vezes a inflação sobe mais um pouquinho, etc., mas nunca nada próximo de cenário em que ela fica 20, 30, 40% no mês, ou cenários em que no próprio dia, na própria semana, tem que ficar tendo remarcação de preços, o que é uma loucura, né? E, consequentemente, não tem como você estar estável economicamente, que é o que, infelizmente, a Argentina passa desde os anos 90 em diversos momentos, né? Então, dentro desse cenário de estabilidade inflacionária que o Brasil vive, o governo Lula pode ser ainda mais estável desde quando se começou a pensar esses números lá em 99, né? Então, é a menor inflação desde quando o Plano Real foi instalado. Então, só o governo FHC1 teve uma inflação menor do que o que a gente vem sendo projetado para o governo Lula. É um puta dado econômico para o governo. Segunda notícia, que também se relaciona a essa, que é uma queda no desemprego, o que vem acontecendo há mais de ano, né? O desemprego no Brasil vem caindo. Vamos relembrar aqui o contexto. O desemprego ele tem um crescimento muito grande na pandemia, né? Porque obviamente as pessoas dentro de casa não poderiam trabalhar, etc. Aí o Estado ele teve que intervir criando benefícios sociais para que as pessoas pudessem sobreviver, né? Então a gente lembra dos benefícios sociais que foram feitos, que sustentaram ali 20, 21. Depois a economia começou abrindo, e aí, consequentemente, a gente foi vendo que esse desemprego, né, começava a aumentar. Por quê? Porque, de acordo com o IBGE, é considerado desempregado quem sai da sua casa e vai procurar emprego. Então, no começo do pós-pandemia, muitas pessoas ainda não queriam procurar emprego porque não se sentiam seguras. Quando a economia, a movimentação foi virando ao normal, principalmente ali no final de 2022, 2021, com já todo mundo vacinado, etc., o desemprego estava muito alto. E foi nesse contexto que teve a eleição entre Lula e Bolsonaro. Um desemprego maior e uma inflação também maior. O Lula ganha, até porque, como eu falei para vocês, né, desemprego, inflação
é uma variável fundamental na decisão do voto, e começa a atacar essas questões, e principalmente esse ano ele vem tendo sucesso nisso. Tanto a inflação vem caindo, como o desemprego vem caindo, ambos para recordes em séries históricas, né? No caso aqui do desemprego, é a mínima histórica, mas a mínima histórica, caramba, nunca teve um desemprego maior do que isso. Calma, é porque a metodologia aqui pensada, ela inicia em 2012. Então é o menor nível de desemprego desde 2012. A gente está falando também de um grande período histórico. Estamos falando aqui de 13 anos. Mas já é substancial, né? De 13 anos, estamos falando de Dilma II / Temer, Bolsonaro e agora Lula, né? Então a gente já está falando aí de um tema razoável, né? Dilma I, depois Dilma II, Temer, Bolsonaro e o Lula, né? E por que isso tem acontecido? Porque a economia ela tem estado aquecida, né? Inflação controlada, exportação aumentando, até mesmo a indústria, né, que no Brasil vem caindo bastante, ela vem dando uma recuperada, né? Inflação controlada, mercado de consumidor aquecido, mais pessoas trabalhando no serviço. E se você consegue fazer com que essas coisas aqueçam e a inflação esteja controlada, é o melhor dos mundos, né? Porque quando você tem esse aquecimento na economia, você tem uma pressão inflacionária. Porque se o salário está aumentando, se as pessoas estão ficando empregadas, tem mais dinheiro circulando, tem mais consumo. Mais demanda de consumo, pode ser que, do outro lado, quem está vendendo aumente os preços, né? Mas no atual momento essas coisas estão equilibradas a ponto de não ter uma pressão inflacionária. Pelo contrário, é um cenário de queda inflacionária. Então é o que eu falei para vocês, do ponto de vista das características macroeconômicas, apenas boas notícias para o governo, como a gente vai ver inclusive na próxima notícia aqui. Vou até colocar aqui para a gente ficar numa sequência nacional e depois eu volto para aquela, que a Bolsa supera os 150 mil pontos pela primeira vez na história e dólar recua, né? Então, para vocês verem como é uma bola de neve, digamos assim, né? Uma coisa leva a outra. Inflação controlada, porque a economia está aquecida, economia aquecida, mais emprego, economia mais pujante, mais negócios na Bolsa de Valores. A Bolsa vai, nas últimas semanas, batendo novos recordes de negociação, né? No ano, a Bovespa já valorizou 24% e os últimos 8 pregões, né? Então a Bolsa ela não funciona sábado e domingo, então praticamente toda a semana passada, um dia após outro, a subida, e a novo recorde de pontos. Isso faz com que, inclusive, haja um bom clima brasileiro para o dólar recuar, né? O dólar no ano ele está em queda também. Nos últimos dias ele subiu, mas também é um ótimo dado socioeconômico que confirma o que eu falei para vocês. Os índices macroeconômicos do Brasil no atual momento estão positivos. Aí a gente fecha aqui a economia com essa notícia, porque a gente vai novamente dialogar com ela a partir de outras coisas, né? China abre diálogo com montadoras brasileiras para evitar escassez de chips. Ô professor, como assim? Está dizendo que a China está abrindo diálogo com o Brasil e depois você me diz que o contexto principal disso é a disputa entre as duas superpotências? Com toda certeza. O que está em jogo aqui, né? Como vocês sabem, desde do governo Obama, né, os Estados Unidos sente a pressão dessa superpotência que se tornou a China e existe ali uma guerra fria, né? Para usar uma expressão muito usada na segunda metade do século XX. Então existe essa guerra, essa competição que ainda não virou uma guerra declarada entre a China e os Estados Unidos, mas que vai afetando os dois países, vai afetando o mundo inteiro. No caso daqui, é sobre chips, né? A China, ela vem ganhando demanda, ganhando força nas cadeias produtivas, mas ela ainda não domina a cadeia de produção de chips.
que é o fundamental, né? Chips e semicondutores é fundamental para um data center de IA, é fundamental para celular, é fundamental para qualquer coisa de ponta de tecnologia, né? E, pelo menos desde 2018, os Estados Unidos tentam impedir que a China tenha acesso aos chips mais avançados, né? Então, o que a China fez? Ora, eu tenho que começar a produzir chips internos aqui. E a gente sempre vê no debate, a China conseguiu produzir esse chip aqui que era mais avançado do que ela conseguia produzir. Agora a China vai avançando, mas ela, mesmo estando avançando, ela ainda não alcançou os Estados Unidos nisso, e nem principalmente a Holanda, né? Que é outro país que tem várias empresas neste ramo. Então, o que a China vem fazendo? Vem investindo muito pesadamente para conseguir produzir chips. E dentro dessa questão de investimento da China, a China comprou uma empresa holandesa, que é a Nexperia, para compartilhar a tecnologia. Então era uma empresa privada holandesa, a China foi lá, ofereceu rios de dinheiro, bilhões de dólares pela empresa e comprou. E a partir disso, a China instaurou uma planta dessa empresa também na China e manteve a planta holandesa e, consequentemente, foi acumulando tecnologia, né? Um nítido processo de transferência tecnológica bancado pelo dinheiro estatal chinês. E o que os Estados Unidos fez? Calma aí, não dá para continuar assim, né? A China está produzindo cada vez melhores chips, com toda certeza tem a ver com o know-how que ela conseguiu a partir da compra da Nexperia. Holanda, vai lá, intervém nessa empresa. E a Holanda foi lá e interviu na Nexperia. Basicamente ela falou, China, essa empresa agora não é mais controlada por você. O CEO chinês não controla mais a empresa. Agora quem vai controlar é um CEO indicado pela Holanda. Mas como assim, professor? A Holanda pode fazer isso? Não é uma empresa privada? É uma empresa privada, mas a gente está falando aqui de segurança nacional, em última instância, né? Então, consequentemente, os estados entendem que a sua soberania nacional está acima do que as regras de propriedade privada. Então, a Holanda interviu na empresa e a China, como reação, falou o quê? Tá bom, eu vou parar de exportar os chips da fábrica da Nexperia aqui na China. Porque você está controlando a empresa aí da Holanda, que eu, inclusive, vou tentar retomar o controle, mas por ordem o que está no meu alcance só vou exportar esses chips para quem eu quiser. E a Nexperia ela é responsável por 40% dos chips de carros flex. Ou seja, em breve vai faltar chip para a produção de carro. No caso do Brasil, por exemplo, se imagina que em 2 semanas não vai ter mais chip para continuar a produção de carro no Brasil. Então aí vem o governo brasileiro, via o vice-presidente Alckmin, estabelece um diálogo diretamente com a China para que a China autorize a venda de chips para o Brasil da fábrica da Nexperia, que fica lá na China, e aparentemente se chegou a um acordo e não vai ter esse caos colocando. Mas veja como é complexo o tabuleiro geopolítico nacional, né? A gente está falando de um carro produzido aqui no Brasil e rapidamente a gente consegue conectar até essa tensão, essa briga, esse processo extremamente complicado, complexo que existe hoje na geopolítica mundial. De um lado, China e seus apoiadores, o BRICS, por exemplo, que a gente debateu, né, na aula anterior. Do outro lado, os Estados Unidos com seus apoiadores, no caso aqui, a Holanda. Olha como é complexo, olha como é gostoso, olha como é bonito olhar para as relações internacionais. Aí aqui, gente, a gente finaliza o debate sobre economia e vamos falar um pouquinho de ciência e tecnologia, né? Quem mora aqui na Baixada Santista, da onde é a base do Alicerce, com certeza viu algumas notícias de casos de meningite em alguns estudantes de escolas públicas da Praia Grande, né? Meningite é uma doença com vacina. Era uma doença controlada. E aí a gente chega no título aqui. Morte de crianças por doenças evitáveis pela vacinação sobe 220%. O que é uma doença evitável? Como o próprio nome diz, algo que você não precisaria ter. Basicamente, doenças que já têm vacinas, muitas delas durante décadas estavam erradicadas no Brasil.
acontece que há uma tendência mundial, então não é só no Brasil, né? Que está relacionada à polarização política. Normalmente o campo da direita entende que não se deve vacinar e começa a colocar em questão, começa a duvidar da vacinação, coisa que era muito impensável, né? Há 15 anos atrás. Era impensável você imaginar que alguém ia se recusar a tomar vacina por vontade própria. Era algo muito pequeno, de pequenos grupos sociais que não afetavam os índices de vacinação ali, que giram em torno de 90% até 95%, né? Se você consegue vacinar algo em torno disso da população, você corta o circuito de transmissão de uma doença, né? Porque a gente tem aqui uma comunidade com 100 pessoas, só 5 não se vacinaram, elas estão muito longe uma da outra, mesmo que eventualmente essa aqui pegue a doença, todo ao redor dela está vacinado, ela não vai conseguir se encontrar com o outro lá que não está vacinado, né? Então você quebra a possibilidade de uma doença se alastrar. Mas não é o que tem ocorrido no Brasil. Várias campanhas de vacinação no Brasil hoje em dia têm chegado a 60%, 70% do público-alvo, né? Consequentemente, essas doenças podem voltar a aparecer e é o caso disso, né? Então a gente tem aí 48 óbitos em 2024, teve, né? Então, já como é do ano passado, podemos confirmar esse dado e falar no passado. As principais causadores de morte ano passado foram a coqueluche. Era uma doença que não atacava no Brasil, não fazia com que ninguém morresse desde 2021. Então nós ficamos aí 22, 23 sem mortes, voltou a ter uma morte em 24, mas em 21 foi uma morte. Em 24 já foram 21 mortes de coqueluche, fora outras doenças, né? Então isso é retrato dessa queda na vacinação de doenças que estavam erradicadas aí, sarampo, catapora, né? Espero que não volte a paralisia infantil, que ela é muito mais grave, muito mais radical, né? Aí aqui eu coloquei só um dado da Organização das Nações Unidas, só para a gente pensar nisso, da importância da vacinação, né? Quando não se tinha vacinação como política pública, lá nos anos 40, 50, até porque ainda boa parte das vacinas não tinham sido desenvolvidas ainda, o Brasil chegou a ter 212 taxas de mortalidade a cada 1.000 crianças, né? Hoje em dia a gente está com números nas casas dos 15, 20 ali, né? Aqui nas cidades da Baixada Santista. Olha a diferença. É 1000% a menos. E não há dúvida nenhuma de que o principal fator que levou a isso é a vacinação. É claro que envolve outras questões, como o aumento da rede de esgoto também, etc. Mas não há dúvida alguma, não há ninguém que estude a questão que tenha dúvida de que o que causou a diminuição da morte em crianças bem novas no mundo inteiro foi a vacinação. A ONU estima que 3 a 5 milhões de vidas são evitadas todos os anos pela vacinação e várias doenças que mataram muito ao longo da história conseguiram ser erradicadas, né? Tem até o caso da paralisia. Antes da vacinação de paralisia, era 1.000 novas crianças registradas com paralisia, né? Ou se a gente pudesse falar aí de tantas outras doenças que matavam muito. Então, vacine seu filho, não caia em fake news. Estamos vendo inocentes pagando por um debate inócuo de que vacinas causam autismo, vacinas aumentaram o número de infartos, etc, etc. Tudo fake news, nada com nenhuma comprovação científica. Vamos aqui para a COP, né? Não podemos deixar de falar da COP30, que vai acontecer aqui no Brasil quando falamos de ciência e tecnologia. Notícia do dia 31 de outubro. Estados Unidos e Argentina não confirmaram presença na COP30, diz Itamaraty. Então, o que está acontecendo, né? Contexto geral. Tanto os Estados Unidos como a Argentina têm o mesmo posicionamento em relação a esses organismos multilaterais, né? Qual é esse posicionamento? De que esses organismos multilaterais, eles teriam uma ideologia de esquerda e, consequentemente, devem ser combatidos pelos governos nacionais. Esse é o posicionamento do Trump, esse é o posicionamento do Milley.
Indo além, dando mais um passo. Além disso, ambos entendem que o que vai ser debatido na COP30, que é o aquecimento global, e o quanto cada um dos países tem agido para evitar o aquecimento global, de acordo com as metas lá do Acordo de Paris. Então, basicamente, o que o Acordo de Paris prevê? Redução na emissão de gases tóxicos para diminuir a ação humana antropomórfica, né, sobre o aquecimento, para que se mantenha até 3 graus, que antes da Revolução Industrial, ou seja, lá nos anos 1800 até 2030, 2035, não se aumente mais do que 3 graus a temperatura do mundo. Se aumentar disso, a gente pode chegar no que os cientistas chamam de ponto de não retorno. Ou seja, mesmo que depois desse momento a gente consiga avançar, as mudanças serão irreversíveis, né? Então, nesse sentido, nós temos 196 países signatários da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. A Argentina, por exemplo, é signatária. Os Estados Unidos hoje não é. O governo Trump já retirou, né, a assinatura dos Estados Unidos disso. Mas a Argentina é. Desses 196 signatários, 170 já confirmaram presença. Normalmente, nas conferências climáticas, a gente chega sempre muito perto dos 196 países, né? Na última, por exemplo, todos estiveram presentes. No Brasil, tem uma dificuldade extra de que os custos para enviar a delegação estão muito alto, né? A gente está falando de diária de 5 mil, 6 mil reais de um hotel de 3 estrelas em Belém, né? Muito surreal, mas o governo brasileiro não conseguiu impedir esse nível de subida dos preços. E muitos países menos desenvolvidos, países pobres, já disseram que não tem dinheiro para enviar seus representantes, né? Então pode ser que nações mais pobres do Brasil não estejam. Agora, de países que com certeza têm possibilidade de enviar seus representantes, são os 2 maiores países, com certeza que não estão enviando, até porque a gente está falando do primeiro ou do segundo, né? A depender de onde você olha, país mais poderoso do mundo, que é os Estados Unidos, né? Então a gente tem aí nitidamente um boicote do Trump, do Milley, dos seus governos aos organismos multilaterais, principalmente quando se trata de clima, que acho que é um dos elementos mais sensíveis, né? Elementos de fronteira ali, podemos dizer, né? Elementos que definem muito se você está de um lado ou do outro do mundo, né? Então, se você entende que existe aquecimento global, você está de um lado do muro nessa relação ideológica. Se você entende que não, que o planeta está aquecendo por razões naturais, o que hoje quase nenhum cientista renomado, cientista que tem trabalhos julgados pelos pares, defende, você está do outro lado do muro, e tanto Trump como Milley estão do lado dos negacionistas das mudanças climáticas, e aí estão sendo coerentes nesse sentido de não querer embarcar para a COP. Mais uma coisa relacionada a isso, eu fiz questão de trazer esse estudo, né, que começou a ser divulgado ali nos canais de notícia entre domingo e segunda, que é emissões de gases do efeito estufa no Brasil tem maior queda em 16 anos, mas o país ainda não deve cumprir sua meta climática. Que é justamente isso que vai ser debatido na COP30. Esse é o debate de fundo. Ó, China, você conseguiu diminuir as suas emissões de gases? Ou Estados Unidos, você conseguiu diminuir? Ou União Europeia, você conseguiu diminuir? Porque todos os países hoje têm metas mensuráveis, precisas, que pode ser visto e que tem que ser checado por instituições fiscalizadoras, né? Então, no caso do Brasil, por exemplo, a emissão de gases caiu cerca de 16,7% no ano passado. Ela foi algo em torno de 2,1 bilhões de toneladas de CO2 jogado na atmosfera. Ao mesmo tempo, a gente fala em números líquidos. Por que número líquido? Porque a vegetação que tem num país absorve. Então, no caso do Brasil, aí, né, cerca de 1 bilhão de toneladas de CO são absorvidas pela natureza. Então, o Brasil tem 1,4 bilhão de tonelada líquida despejada aí na atmosfera, né? E o Brasil em 2025, que é esse ano, deveria ter
1,32. Ou seja, lá no comecinho, no meio do ano que vem, quando estiver debatendo o número de 2025, o Brasil teria que cair de 1,5, né? Arredondando aqui, 1,48, andar 1,5 para 1,3. É uma queda muito grande, né? É uma queda bem próxima desses 16,7%. Então o Brasil, ano que vem, teria que de novo estar aí perto do seu recorde de queda nas emissões de gases para conseguir fazer isso. E é fundamental que o Brasil consiga fazer isso, né? A gente está sediando a COP30. Então seria fundamental, por exemplo, que o governo brasileiro já chegasse com estudos preliminares dizendo, a gente conseguiu acelerar essa questão. E o que o Brasil tem sido conseguido bastante, né? Boa parte dessa redução tem sido pela diminuição do desmatamento, né? Que aí você ganha dos dois lados. Diminuir o desmatamento significa que menos árvores foram queimadas. Consequentemente, significa dizer que tem mais árvores em pé. Então, ao mesmo tempo que você emite menos CO2, você absorve mais CO2, porque as árvores estão lá em pé. Isso o Brasil tem conseguido fazer. Mas o Brasil não tem conseguido fazer outras questões, né? Por exemplo, o Brasil eventualmente tem que usar termoelétricas. E a gente está num período de estiagem, né? Então, nesse exato momento, o Brasil está tendo que eventualmente utilizar termoelétricas. E a termoelétrica é um tipo de energia que vai pelo aquecimento e tem como matriz energética o carvão. Lá se vão bastante poluição. Trânsito, carro, né? Teria que trocar a frota, diminuir a frota de carros a combustão e aumentar a frota elétrica. O Brasil não tem conseguido fazer isso, né? Então são esses avanços fora da área do desmatamento que refletem na diminuição da emissão de gases tóxicos que o Brasil não tem conseguido fazer e muito possivelmente, né, quem estuda a questão tem cravado que o Brasil não vai alcançar a meta para 2025. Agora, gente, para finalizar, a parte internacional, tá? No domingo passado, houve eleição na Argentina e o partido do Milei saiu vitorioso, né? E, consequentemente, o Milei teve uma grande vitória política. O que tem em contexto aqui, né? O Milei, quando ele foi eleito há 2 anos, né? O partido dele era muito pequeno. Então, o partido dele teve pouquíssimas cadeiras, né? Mas, ao mesmo tempo, também o partido dele se aliou ao partido Justiça por Mudanças, né? Justiça para o Câmbio, em espanhol. E tinha lá uma maioria ali negociando com outros partidos, uma maioria apertada, etc. Mas não tinha uma maioria qualificada. Então, a oposição, até agora, ela tinha uma oposição qualificada. O que é uma oposição qualificada, né? O governo Milei tinha mais da metade dos deputados, mas muitas vezes tem votações qualificadas. Em votações qualificadas, você tem que ter 50% dos presentes, 3 ou, em alguns casos, 3/5 do total de votos, né? Então, consequentemente, o governo não tinha 3/5 e a oposição estava conseguindo derrubar vários decretos presidenciais, né? O que são decretos? Lembrando aqui. Quando um governo ele não consegue aprovar uma lei, ele pode soltar um decreto presidencial, que ele tem efeito de lei, mas ele tem que ser confirmado num prazo que varia aí entre 60 e 90 dias, 130 dias, depende do tipo de decreto, depende da legislação de cada país, mas esse decreto ele tem que ser mantido pelo parlamento ou o governo tem que votar uma lei sobre aquilo. O Milei não estava conseguindo fazer nenhuma coisa nem outra, né? Ele fazia o decreto, dava o tempo, a oposição ia lá e derrubava esse decreto, né? Então, há um clima bem instável, né? Agora, com a vitória do Milei, o seu grupo político teve cerca de 40% dos votos, a base de apoio do governo passou de 53 para 64 deputados, são mais 11. E a oposição caiu apenas para 31. O governo sozinho, ele ainda não tem o número de votos necessários para evitar a queda de decretos, são 78, mas existem vários pequenos partidos na Argentina, de centro, de esquerda, de direita, que o entendimento hoje é de que facilmente, né, a Argentina consiga isso. Esses partidos eles têm cerca de 25, 30 cadeiras ali na Argentina, né? E o Milei não precisa de tanto assim, ele precisa de só 14.
menos da metade das cadeiras desses partidos menores, né? Então hoje o entendimento é de que ele vai conseguir e consequentemente ele pode soltar seus decretos presidenciais ou soltar leis que alterem questões importantes da sociedade, né? Que são as chamadas leis complementares, né? Que está complementando algo da Constituição e ela precisa dessa votação qualificada de 3/5 aí, ou de mais do que a maioria simples. Tanto que o Milei já anunciou ao longo da semana uma reforma trabalhista, né? Já demonstra que, ó, agora eu tenho uma maioria que eu não tinha antes, eu vou avançar na minha agenda liberal. O que a gente precisa saber é se essa agenda vai dar certo ou não, porque os dados econômicos hoje da Argentina não são tão positivos assim, né? Tanto que, dentro dessa tensão, o governo Milei tinha perdido as eleições estaduais da província de Buenos Aires. Lembrando que na Argentina, cerca de 60% da população se concentra ali na província de Buenos Aires, né? Que a Buenos Aires é uma cidade autônoma, que seria como se fosse uma Brasília, mas ainda com mais autonomia, né? Brasília ainda pertence ao Distrito Federal do ponto de vista de organização política. Buenos Aires nem isso, como o próprio nome diz, é uma cidade autônoma. E tem a província de Buenos Aires que reúne as cidades do entorno. Mais da metade da população argentina mora ali, né? Então, o governo tinha perdido aquele processo, mas parece que se recuperou. Os analistas, a maioria entendia que o Milei ia perder, mas não foi isso que aconteceu. Lembrando que, inclusive, o próprio Trump investiu pesado nisso, né? O Trump estava comprando peso argentino para evitar que a Argentina ficasse sem dólares e avisou que só ia continuar fazendo isso se o Milei ganhasse nas eleições, né? Então teve um investimento pesado ali, midiático, econômico, para que esse resultado acontecesse. E o governo saiu bem, ganhou as eleições legislativas. Outro dado aqui da conjuntura, algo que a gente está falando, né, que é essa disputa entre China e Estados Unidos. Mais uma vez, Trump e Xi Jinping. Então veja, a gente está falando um encontro dos mais altos na hierarquia política dos dois países. Se encontraram nessa mesma cúpula que a gente falou lá, né, que estava acontecendo na Ásia. Eles se encontraram lá e chegaram a mais um acordo, né? Lembrando, não é a primeira vez que isso acontece. Isso vem acontecendo, como eu falei, desde o Obama, mas é mais tenso nos governos Trump. Foi bem tenso no primeiro governo Trump, está sendo tenso agora, né? Os Estados Unidos retaliam a China retalia os Estados Unidos e fica essa disputa entre os dois, grandes pesos pesados. No caso agora a gente estava falando de taxações, né? Então a China estava entre os países mais taxados pelos Estados Unidos, algo entre 57% até 100%, dependendo do tipo de produto, né? Lembrando que o Brasil é no máximo 50% em alguns produtos como carne, maquinário e café. A China pode chegar até 100%, né? A China tinha reagido, falado uma série de coisas. Primeiro a China falou, não quero mais comprar esse chip de segunda linha que você está me enviando, até porque eu tô conseguindo criar minhas IA aqui. Depois ele falou, ó, vou parar de exportar terras raras. A gente falou na outra aula, né? Cerca de 87% de tudo que existe de terra rara, de produção de terra rara no mundo, é feita na China. Então, consequentemente, a China controla todo esse processo. E ela falou, ó, Estados Unidos, não vou te mandar. Isso para os Estados Unidos é uma bomba, né? Porque a indústria bélica dos Estados Unidos depende muito disso, né? Porque a gente está falando de alta tecnologia, armas de altíssima tecnologia, última geração, que não podem superaquecer, e são esses elementos das terras raras que estão presentes nesses chips que impedem esse superaquecimento, né? Então estava nessa tensão aqui, de um lado, do outro, eles sentaram para conversar. E o que ficou acordado, né, de fato, ali naquele primeiro momento, né? A China, ela se compromete a comprar novamente soja dos Estados Unidos. Então, lembrando, né, a China, ela parou de comprar algumas coisas dos Estados Unidos e passou a comprar do Brasil, dentro daquele rearranjo que eu tinha citado para vocês. Soja e carne entram nesse exemplo, né? Para que o Brasil não sentisse tanto a queda da sua balança comercial e, ao mesmo tempo, ela mantém as exportações de terras raras. E os Estados Unidos reduziram um pouco a tarifa, né? 47%. Então, muitos produtos caiu 10% e outros caiu 53%.
Mas ainda é uma tarifa muito alta, né? Com toda certeza, passada essa fase da negociação, vai ter mais tensão, porque ainda é uma tarifa que, em alguma medida, pode ser que até inviabilize negócios, porque você pagar 47% de tarifa contra um outro país que está pagando 10%, não adianta nada você ter mais eficiência, mais tecnologia, preços menores, que todo esse teu esforço para produzir aquilo num preço menor, de maior qualidade, morre com a diferença tarifária, né? Então ainda não é suficiente a gente imaginar que chegou ao fim a tensão entre esses dois países. Para finalizar, última noticiazinha aí para a gente terminar a aula. Shutdown entra na 6ª semana e pode ser o mais longo dos Estados Unidos. Mas, professor, o que é isso, né? Queda do quê, né? Então, como se fosse uma queda energética, seria assim, escuridão, né? O que significa isso? É quando o orçamento norte-americano não é aprovado. Consequentemente, né? Você não tem verba para pagar uma série de coisas. Então, por exemplo, isso já tem influenciado diversos serviços federais que estão paralisados. Não tem dinheiro para pagar aquele funcionário, ele fica em férias coletiva, ele fica em casa e o serviço fica suspenso, né? Até ontem nós tínhamos 35 dias na verdade 34 dias, né, de shutdown, e o maior shutdown anterior tinha sido 35 dias que ocorreu no primeiro governo Trump. Então, como hoje continuou, né? A gente está falando aqui na terça-feira, então já tem 35. Então, empatou hoje com o maior período de shutdown da história norte-americana. Pô, mas professor, os republicanos não têm maioria no Senado e na Câmara? É uma maioria apertada, mas eles têm, não é isso? Sim, eles têm maioria. Acontece que, mais uma vez, como eu falei para vocês, né, diversos países têm a função do qualificado, né? O tema é muito complexo, então esse tema aqui não pode ser maioria simples. Tem que ser uma maioria qualificada, até uma maioria constitucional, né, para alterar a Constituição, etc, né? E, consequentemente, os republicanos não têm essa maioria qualificada. Então, se os democratas fecham questão em alguma coisa que necessita de maioria qualificada, os republicanos não conseguem aprovar. E é justamente o que está acontecendo no orçamento. Então qual a principal divergência entre eles? Corte nos gastos. O Trump, né, ele ganha com o discurso de que é necessário diminuir a máquina pública. Então, por exemplo, o Trump já diminuiu radicalmente o Obamacare, que é o programa de subsídio da saúde, né, do americano mais pobre, tendo em vista que não tem nada parecido com o que seria o SUS. É basicamente uma medicina privada. Ele também quer diminuir programas federais, como por exemplo de alimentação. Então, basicamente, o Trump quer cortar bilhões e bilhões em programas federais, porque ele entende que ele fazendo isso ele pode, entre aspas, liberar, né, ativo, força dos grandes empresários, diminuindo a carga tributária, né? Então, essa é a lógica do Trump. Se eu consigo diminuir o quanto que o Estado gasta, eu também posso diminuir a carga tributária, e o empresário lá, que é a gênese liberal principal, né? O empresário, que é quem faz a sociedade crescer, a economia crescer, com menos impostos, vai liberar esse processo, essa energia criativa para avançar tecnologicamente, para produzir mais, né? Então é isso que está em debate. Não se está vislumbrando um acordo, então pode ser que isso seja 36, 37, 38 dias, e pode ser que o caos aumente um pouquinho mais, né? O Trump chegou a demitir esses funcionários que estão em casa, né? Mas isso foi revertido pela justiça, que até mesmo nos Estados Unidos tem estabilidade para funcionário público, e o debate continua, mas é para a gente mostrar como o clima está tenso, né? Tenso internacionalmente, Trump e China, tenso internamente para todos os tipos de governo pelo mundo. Dificilmente um governo hoje está governando com maioria no parlamento, né? A sociedade está muito polarizada, ganha a oposição ou a situação ali, né, liberal, conservador, esquerda, direita, por diferença muito pequena. Essa diferença, então, não se reflete no legislativo, e esses governos estão sempre em tensão. É o que acontece com o governo Lula, é o que acontece com o governo Milley, que a gente acabou de falar, e é o que acontece com o governo Trump. É uma característica da política na atual conjuntura.
Beleza, gente? Agradeço demais. Meus contatos estarão aí no card da aula. Qualquer dúvida, só mandar, comenta, curte, compartilha, envia para o seu amigo. Até a próxima.